Amigos, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, nesse dia, a gente está muito feliz. O Senhor tem levado eu e minha casa a um nível de confiança ainda maior no Senhor. E cara, que poderoso começar essa noite com o Senhor já agindo em nossos corações, o Senhor agindo, tocando e nos curando. E com tudo isso, a gente só consegue entender, e a única coisa que nós podemos falar é: aonde está a nossa confiança? Em quem nós temos confiado? Aonde você tem colocado a confiança da sua família? Aonde você tem colocado a confiança dos seus filhos? Aonde você tem repousado e se escondido? Em quem você tem confiado? Em quem você tem entregado todo o seu coração? Meu Deus. Amigos, eu lembro que final de 2019, o Senhor Jesus queria me ensinar sobre confiança nele. Para quem não me conhece, eu cresci na igreja. Eu nasci no berço evangélico, o berço mais famoso do mundo. E eu cresci na igreja. Só que chegou um tempo em que eu precisei aprender a confiar no meu Jesus e não no Jesus dos meus pais. Quem cresceu na igreja sabe do que eu estou falando. E eu lembro que nessa caminhada de aprendizado de confiança, faltava uma etapa ainda sobre confiar no Senhor. Então eu lembro que no final de 2019, eu sou formado em engenharia civil. E eu lembro que eu trabalhei na obra durante muitos anos. E eu lembro que naquele momento, aquela era a minha confiança. A minha confiança estava num salário que caía todo mês e não no Senhor. Eu não estou falando sobre trabalhos que caem todo mês o salário. Pelo amor de Deus, eu não estou falando sobre isso. Vocês estão me entendendo, né? Eu estou falando que para mim, a minha confiança estava naquele salário que caía todo dia 5. E era maravilhoso de fato. Porque caía e você falava: uau, agora está tudo bem, agora eu estou seguro. Isso era o meu pensamento. E eu lembro que naquele tempo, o Senhor me confrontava muito sobre isso. Então, no final de 2019, voltando para lá, o Senhor pediu para eu entregar para Ele o meu trabalho. Eu falei: meu Deus do céu. Gente, foi o que Jesus falou comigo, tá? Vai sair amanhã pedindo demissão, pelo amor de Deus. E aí, eu lembro que Jesus pediu para que eu pudesse entregar isso para Ele, porque era algo que me custava muito. Pensa, tinha acabado de casar e o Senhor pediu para eu entregar. Ai, meu Deus do céu, como foi dolorido. E naquele momento eu comecei a aprender sobre como confiar toda a minha vida no Senhor. Porque agora eu estava confiando também a minha vida financeira, coisa que eu nunca tinha feito. A importância daquele ato de obediência para mim foi muito grande, de eu aprender de fato a depender de Jesus, mas foi uma palavra que o Senhor me deu sobre confiar e depender dEle. Porque depois de um tempo eu fui aprendendo que todo o trabalho precisa de confiar em Jesus. Vamos lá, meus amigos. Todo mês a gente precisa confiar em Jesus, todo dia a gente precisa confiar em Jesus. Vamos lá. Não existe um trabalho secular e um trabalho dentro da igreja. Não existe isso. Todo trabalho existe Jesus. Jesus precisa ser o centro de todas as coisas. Vamos lá. Nós precisamos confiar em Jesus em todo momento. Então o Senhor começou a nos levar para um nível a mais de confiança. E conforme foi tudo passando, eu fui entendendo sobre confiar no Senhor. E não tem como agora nós falarmos de confiança e não falarmos de Davi. E eu queria muito
compartilhar algo com vocês que o Senhor tem me falado muito nesses dias. Você pode abrir comigo em Salmos capítulo 56, verso 1. Tudo isso que eu vou falar para vocês, Davi passou porque ele tinha uma palavra do Senhor. Ele tinha uma palavra de Deus sobre reinar sobre Israel. Então ele tinha essa palavra do Senhor. Ele passou por tudo isso obedecendo ao Senhor. Vamos ler? Vocês estão comigo? Esse é o momento de não se preocupar se você deixou a janela aberta da sua casa, tá bom? Porque eu tenho uma notícia para você. Se você deixou, meu amigo, agora só curte. Agora, meu amigo, só vai. Você já nem pensa no que você vai fazer. Só mentaliza onde está o pano de chão na sua casa agora. Vai, eu dou 2 segundos para você mentalizar onde está o pano de chão na sua casa. Se você deixou aberta a janela, você vai precisar. Mas desculpa se eu lembrei que você deixou a janela aberta, mas eu precisava falar. Porque provavelmente tem alguém pensando aqui. Então, agora já foi, não adianta pensar mais, tá bom? Amém? Vamos lá, vocês estão felizes ainda? Salmos capítulo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está ao meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A Ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Amigos, esse poema e esse verso que a gente acabou de ler, ele se passa no contexto em que Davi estava fugindo de Saul, porque Saul perdeu o time dele como rei, perdeu a presença de Deus, se perdeu na jornada, e ele estava desesperado, porque agora Davi tinha sido ungido rei de Israel. Então era o fato, não iria mais ser um rei da linhagem de Saul. Agora Davi era ungido rei. Então ele estava desesperado, pensa. Só que de todo jeito ele queria matar Davi, porque ele não acreditava. Estou dando um resumão bem resumido, tá bom? Depois, lição de casa, vai lá e estude sobre isso. Davi, então, ele era perseguido por Saul. E aí nesse momento, no momento desse texto, no contexto disso, Davi, ele foi procurar ajuda com o rei de Gate. Então naquele momento, ele chegou lá no reino, ele chegou lá para o rei, fez de que ia pedir ajuda, olha isso. E aí naquele momento, um dos servos do rei falou: opa, eu conheço esse rapaz. Ele não é o famoso Davi, que ganha as batalhas, que o Senhor é com ele, que mata milhares, destrói exércitos? Esse não é o Davi? E aí naquele momento, Davi ele ficou desesperado. Porque pensa, ele foi buscar ajuda no inimigo, para que buscar abrigo lá na casa do inimigo, porque ele estava desesperado, porque Saul queria matar ele. E quando ele chega lá, a galera fala: ei, peraí, esse cara aqui vai ser problema. Naquele momento, imediatamente, ele ouviu aquilo,
falou: preciso dar um jeito de sair fora daqui, senão já era. Então naquele momento ele teve a brilhante ideia de se fingir de louco. Isso está na Bíblia. Ele se fingiu de louco e na frente do rei, ele começou a mostrar que ele estava louco. Então o rei olhou para ele e falou: ué, é esse aí Davi que todo mundo tem medo? Esse cara está louco. Nesse momento que ele viu que o rei se distraiu e pensou de fato que ele estava louco, ele sumiu. O quê? Deixa eu sair fora daqui, senão vai dar ruim. E aí, assim que ele sumiu, assim que ele saiu, ele encontrou uma caverna na cidade de Adulão. Esse poema, ele foi escrito no meio desse caos, meus amigos. Olha isso. Eu dei uma pincelada sobre o que estava acontecendo para vocês entenderem o caos que Davi estava passando quando ele escreveu isso. Era perseguição para um lado, era gente tentando matar ele, era tudo que estava acontecendo. Então quando ele chega nessa caverna, eu acho que para ele deve ter sido ufa, estou num lugar quietinho, escondidinho aqui. Então foi toda a sua família, o seu exército, ele ficou lá quietinho. Esse é o contexto desse texto, entendido? Até aí tudo bem? Então eu quero que vocês entrem comigo nesse dia de caos, olha isso. Porque Davi escreveu isso no caos. E eu gosto muito de dividir esse verso, esse texto, em 3 partes. A primeira parte deste capítulo de Salmo 56, Davi, ele explica o motivo das suas súplicas. Se puder colocar aí, versículo 1. Meu Deus, hein? Esse. Do versículo 1 até o versículo 4, o salmista explica o motivo do seu medo e do seu desespero. E ele começa com uma frase que a gente conhece muito. Imagina o desespero: tem misericórdia de mim, ó Deus. Você já orou isso num momento de desespero? Deve ser um desespero, é o maior ato de desespero. Senhor, tem misericórdia. E não é uma misericórdia de, você já sabe, né, dos crentes. Viu alguém, misericórdia. Aqui não tem. Ao irmão, misericórdia. Crendo aos pais. A misericórdia que ele está falando é: tem misericórdia de mim, ó Deus. Meu Deus, eu estou aflito. E a gente começa a ver, consegue ver que ele está aflito de fato, porque ele usa uns verbos muito pesados. Ele fala que os inimigos o atacam, o oprimem e o pressionam. Meu Deus, imagina a dor que ele estava sentindo naquele momento. Imagina o desespero que ele estava sentindo. Vocês estão conseguindo ir comigo? Eu gosto muito de ir entrando na história. Vocês estão conseguindo ir comigo? Então a gente consegue ver o desespero de Davi. Mas o que Davi faz diante dessa situação é algo maravilhoso. Davi, diante dessas acusações, versículo 3: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Ele tinha total ciência de que Deus era maior do que todos os seus inimigos. Ele tinha total consciência de que Deus era muito maior do que os seus problemas. Então naquela caverna do desespero, ele continuava a confiar no Senhor. E é isso que nós precisamos fazer durante as adversidades do nosso dia a dia. Enfrentando o dia mal, nós precisamos sempre dizer: mas eu
Mas eu não temerei, porque eu confio no meu Senhor. Eu confio no meu Senhor. Davi, nesse momento, ele mostra a sua extrema confiança no Senhor. E confiar, meus amigos, significa perseverar em algo, afirmar-se ou agarrar-se. Ou seja, o nome disso é fé. Talvez nós queremos viver tantas coisas maravilhosas, incríveis e profundas, quando na verdade muitas vezes nós esquecemos do básico. Confiar no Senhor todos os dias das nossas vidas. Fé no Senhor. Confiar mesmo se aquilo que você acredita que vai dar certo esteja longe. Porque a confiar, você não confia naquilo, mas você confia no Senhor. Vamos lá. Você não confia na promessa que você recebeu, mas você confia no Senhor. Deveria ser assim. Ah, Jesus, obrigado. E aqui nós estamos aprendendo que precisamos ter fé em Jesus em todas as situações, porque é a nossa fé que nos faz vencer o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus. Que o Senhor possa restaurar em nosso coração uma fé que havia se perdido, uma esperança que havia se perdido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A segunda parte que eu separei sobre esse capítulo de Salmo 56, Davi, ele explica o motivo das suas acusações. Ele explica para o Senhor que os seus inimigos não estão parando de atacá-lo. Isso do versículo 5 ao versículo 9. O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Pense, ele acabou de falar que ele mesmo assim confia no Senhor. E ele confia no Senhor, só que agora ele fala: ei, Senhor, mesmo assim, eles continuam tentando me matar e eles continuam tentando me capturar. Mas Davi, ele simplesmente pega todas essas acusações e entrega para o Senhor. Versículo 7: deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está ao meu favor. Meus amigos, ele entregou as suas súplicas ao Senhor. Eu não sei o que você está passando aqui, como você chegou aqui nessa noite, mas entregue as suas súplicas ao Senhor. Davi aqui não estava reclamando, mas ele estava simplesmente entregando as suas súplicas ao Senhor. Ah, mas Jesus já sabe tudo que eu estou passando. Fale, entregue todas as suas súplicas para o Senhor. Ele precisa que você fale, que você abra o seu coração, para que você possa ser curado e transformado. Então fale, conte as suas súplicas para o seu amigo, conte as suas súplicas para o seu amigo, que é o Rei dos Reis, que é o nosso Senhor Jesus. Apesar de toda a grandeza do Senhor, Ele se entregou na cruz por nós. Apesar de toda a sua grandeza. Então Davi, ele decidiu entregar toda a sua súplica, todo o seu coração para o Senhor. E quando nós formos fazer isso, amigos, quando você entrar lá no seu quarto e for entregar as suas súplicas para o Senhor, faça, mas faça de todo o coração. Faça com toda a sua verdade, com tudo que há dentro do seu coração.
Ah, mas eu não sei falar. Fale, ore, do jeito que você sabe, do jeito que você fala. Mas entregue, fale para o Senhor. Nós precisamos tomar essa decisão de entregar tudo para o Senhor. A gente precisa. A terceira parte. Davi, que para mim é uma das mais incríveis. Davi, ele explica para o Senhor o motivo da confiança dele no Senhor. Versículo 10. Confio em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, e te apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Meus amigos, Davi aqui está louvando ao Senhor. Ele não está olhando a situação atual, mas ele está lembrando tudo aquilo que o Senhor já fez. Ele está louvando o Senhor porque o Senhor já o livrou da morte. Ele está louvando o Senhor porque o Senhor é o seu refúgio, porque o Senhor é aquele que o guarda. Ele está adorando ao Senhor, não olhando as circunstâncias, mas ele está falando para o Senhor: ei, mesmo diante a tudo isso que eu falei para você, eu continuo confiando e amando o Senhor. E é por isso que é importante a gente chegar para o Senhor e falar tudo aquilo que a gente está passando. Porque quando a gente fala, ei, Jesus, está tão difícil, mas mesmo diante dessa situação, eu continuo te amando e eu continuo entregando o meu coração para você. Jesus, mesmo diante de tudo, eu continuo com o Senhor. Eu continuo com o Senhor. Porque o Senhor nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina o que devemos fazer quando estamos vivendo algo que não conseguimos olhar a bondade, que não conseguimos ter forças para cantar para o Senhor e para adorar ao Senhor. Se você não consegue olhar a bondade de Jesus na situação atual que você está vivendo, Lamentações capítulo 3, versículo 21, vai te ajudar. Porque Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amigos, quando nós estivermos sem forças, a gente começa a imaginar e a lembrar de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor te tirou, aonde que o Senhor tocou e você foi transformado. É lá que você começa a tirar força novamente para olhar para a situação e falar: Jesus, mesmo diante disso aqui, eu ainda continuo dizendo que o Senhor é bom, porque um dia o Senhor me livrou da morte, porque um dia o Senhor me livrou das drogas, porque um dia o Senhor me libertou dos vícios. Mesmo diante dessa situação de agora, eu continuo te amando e te adorando. Meu Deus! Meu Deus do céu. Todos esses salmos que nós lemos, ele nos mostra uma gigantesca confiança no Senhor, mesmo diante a momentos difíceis de Davi. Que todas as situações, os dias maus que passarmos, possam servir para nós cada vez mais acreditarmos que o Senhor é bom.
é meio contraditório, né? Ué, mas o dia mau ele vai fazer com que eu olhe para o Senhor que Ele é bom? É. O dia mau, o dia bom, o dia mais ou menos, Ele precisa fazer com que você volte os seus olhos para o Senhor. Ele precisa fazer. Não estou falando sobre otimismo. Estou falando sobre confiança no Senhor. Você conhece alguém que, mano, você olha e você fala, meu Deus, que fé que essa pessoa tem? Quem conhece uma pessoa assim? Você fica impressionado, né? Eu falo porque eu convivo há muitos anos com o Marcinho, que é o pastor lá da Poema de Mogi. Ele pregou aqui esses tempos. Eu não sei se ele contou o testemunho dele. Provavelmente ele deve ter contado o testemunho da Thalia, mais ou menos. Contou? Então, se vocês assistiram e vocês lembram, se não, vocês nem sabem o que está falando, eu vou contar um pouquinho. O Marcinho, o pastor lá da Poema Mogi, eu lembro muito bem que eles queriam muito ter filho, porque, gente, o Marcinho, ele foi meu professor da escolinha, da outra igreja que a gente era. Então o Marcinho já está um pouquinho mais velho. Eu fico zoando ele porque eu falo, mano, as crianças que você deu aula já tá tudo grande. Então o Marcinho, ele sempre tinha sonho de ser pai. E eu lembro que quando eles foram ter a Elisa, a filhinha deles, a Thalia, a esposa dele, tinha leucemia. E eu lembro que no momento do parto, ela teve um AVC, logo depois do parto. E aí eu lembro que ela teve um AVC, a Elisa tinha que ficar com os amigos e com a mãe do Marcinho, a mãe da Thalia, sendo cuidada enquanto a Thalia estava no hospital. E eu olhava para o Marcinho, falava, mano, e aí? Ele, cara, Jesus é bom em todo tempo. Jesus é bom em todo tempo, eu continuo acreditando em Jesus. E eu agradeço a Jesus pela minha filha. Eu falo, ai meu Deus do céu, cara. Olha tudo que está acontecendo e ele continua agradecendo ao Senhor. Tem um casal de amigos nossos lá em Mogi, que eu lembro que eles estavam batalhando para ter filho também. E a gente orava por eles. Ah, Jesus, por favor, por favor. Teve um dia que ela apareceu e ela falou, ei, gente, eu estou grávida. Eu falei, ah, Jesus, obrigado. Meu Deus, meus amigos, vocês não sabem a alegria que a gente ficou. 2 semanas depois, ele me liga, ele fala, Fê, perdemos mais um bebezinho. Ah, Jesus. Eu falei, mano, deixa eu ir aí. Ele falou, cara, Jesus é bom, mano. Jesus continua sendo muito bom. E eu estou bem com Jesus. Eu falei, ah, Jesus. Eu falei, meu Deus, cara, que fé é essa? Onde você tem colocado a confiança da sua família, meu amigo? Será que você está chateadinho com Jesus porque você não viveu o milagre? Mas eu acredito num Deus. Acredito num Deus que mesmo se você viva um milagre ou não, Ele continua sendo o Deus do milagre. Mesmo que você viva uma cura ou não, eu acredito que o Senhor é o Deus que cura. Nós precisamos acreditar que Jesus é bom o tempo todo, Ele continua sendo bom. Felipe, mas de todas as desgraças do mundo que tem acontecido, eu não sei. Mas eu sei que Jesus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom, meus amigos. Ele é bom. Que nesse momento você possa condicionar a sua alma para dizer que o Senhor é bom, mesmo quando ela grite. Mesmo quando sua alma grite, dizendo que não tem mais jeito, que a sua alma agora continue e comece a ser condicionada a dizer que o Senhor é bom em todo tempo.
Amigos, e não tem como não mencionar Salmos capítulo 57. Porque, pense, muito provavelmente Salmo 57 e Salmo 142, ele foi escrito enquanto Davi estava dentro da caverna. Muito provavelmente esses dois salmos, eles foram escritos lá naquele ambiente de caos. E se a gente acreditar e olhar e pensar, e se foi isso mesmo, meu Deus do céu, como provavelmente foi, mas se foi isso mesmo, olha só, Salmo 57, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, eu me refugiarei às sombras das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar, seus dentes são lanças e flechas, são línguas, suas línguas são espadas afiadas. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Acorde, minha alma. Meu coração está firme, versículo 7, desculpa. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma. Acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória, meu Deus. E ainda se nós lemos Salmo 142, se realmente também foi escrito naquele momento, olha isso, que muito provavelmente foi. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho aqui na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo, meus amigos. Embora Davi fosse fugitivo na caverna de Adulão, embora Davi tivesse se refugiado na caverna de Adulão, o verdadeiro refúgio de Davi não era aquela caverna, mas o verdadeiro refúgio de Davi era o Senhor. O verdadeiro refúgio de Davi era o Senhor, era o seu amigo. Jesus. A nossa confiança não pode estar
nas nossas conquistas, nos nossos trabalhos, nas nossas casas, nos nossos bens, das coisas, na nossa carreira que a gente acha que a gente construiu. Mas a nossa confiança precisa estar em Jesus, porque tudo tem a ver com Ele, tudo tem a ver com Ele. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele. É tão poderoso, meus amigos, porque a nossa fortaleza, esse Deus grande e santo, Ele é um Deus que quer e anseia se relacionar comigo e com você. Então, além de ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Ele também é o nosso amigo. Meus amigos, nós temos um amigo que é grande e santo. Nós temos um amigo que a criação se prostra diante dele. Nós temos esse amigo. Nós temos esse amigo que o homem mais poderoso desse mundo não chega nem perto de quem Jesus é. Nós temos esse amigo. Nós temos um amigo que é santo. Nós temos um amigo que morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou por amor a mim e a você. E esse amigo, ele prometeu que em breve, e muito em breve, ele viria nos encontrar. E quando nós olharmos para ele, não só nós olharemos para ele, mas todos os homens poderosos do mundo, todos os presidentes, os governantes, olharão para ele e dirão que ele, o nosso amigo, é o Rei dos Reis. Ah, isso é poderoso. Olha isso, em quem nós devemos entregar toda a nossa confiança. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 23. Meu Deus, vocês estão empolgados junto comigo? 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 23. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor porém fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale, alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dizei, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos do teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém, e louvo ao Senhor. Meu Deus do céu, meu Deus. Chacarabadaba serere. Jesus. Amigos, eu li esse texto para que a gente possa entender a grandeza daquele que nos guarda. E em todos os lugares, em todos os momentos, nós devemos adorar ao Senhor. Sabe, amigos, nós não fomos colocados nesse mundo para sermos lembrados e para ter, ai meu Deus, olha aquele cara, foi um grande homem de Deus. Na boa, que o meu nome morra com o meu corpo,
mas que o nome de Cristo seja exaltado, que ninguém me lembre, mas que lembre de mim, mas que o nome de Cristo seja exaltado. A nossa glória não é com que a gente fique conhecido, ou fique famoso, ou fique relevante. Mas nós precisamos olhar para o Senhor e entregar toda a glória e honra para Ele, porque é por causa dEle, é tudo por causa dEle, é tudo para Ele. Porque quando o Senhor voltar, a única coisa que Ele vai olhar é se nós confiamos no Senhor Jesus de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. E o confiar em Jesus de todo o nosso coração não tem a ver com uma vida baseada de domingo em domingo. Ah, mas eu vou para a igreja para receber algo do Senhor e para eu ficar bem durante a minha semana. Aí eu vou lá, vai chegando sexta, eu já vou ficando meio bad. Sabadão já eu começo a ficar felizinho, porque domingo tem algo novo de novo. Aí eu recebo domingo, segunda a mesma coisa. Mas uma vida com Jesus, o incrível da vida com Jesus, não são momentos como esse. Mas o incrível de uma vida com Jesus é quando você consegue enxergar Jesus e sentir Jesus em momentos simples da sua vida. Meus amigos, eu tenho vivido, aonde eu estou indo, eu tenho falado sobre isso. Mas eu tenho vivido algo poderoso com Jesus, amigos. Os momentos desse ano que eu mais senti Jesus não foram em grandes conferências, não foi sozinho no meu quarto, mas eu e a Bru, a gente tem uma filhinha de 2 anos e meio, a Manuzinha, e a gente sempre, para ela dormir, a gente conta umas historinhas de Jesus, né? E às vezes ela quer outra história, mas fala, não filha, não dá uma desviadinha agora não, vamos falar de Jesus de novo. Às vezes ela quer as historinhas dos 3 porquinhos, das coisas, fala, não filha, vamos contar das ovelhinhas. E aí, eu não sei se isso já existe entre as mães, mas a Bru fez uma parada que eu pirei. Pra Manu dormir, ao invés de ficar contando carneirinho, você sabe da história do carneirinho, né? 1 carneirinho, 2 carneirinhos. Isso resolve, isso aí faz a criança dormir. Mas eu lembro que um dia, a Bru contou uma história diferente para Manu. E naquele momento, ouvindo aquela história, cara, eu senti tanto Jesus. E a partir dali, todas as vezes que eu vou fazer a Manuzinha dormir, eu conto. E a história é a seguinte. Filha, existe um bom pastor, e esse bom pastor, ele tem 100 ovelhinhas, filha. E um dia, Manu, ele levou as ovelhinhas lá para papá, para comer uma graminha. E aí, filha, as ovelhinhas se cansaram, e ele chamou as ovelhinhas para casa de volta. E aí a gente começa. Aí ele contou, filha, 1 ovelhinha, 2 ovelhinhas. Às vezes chega na 80 ovelhinha, ela não dormiu ainda. Aí chega na 98 ovelhinhas, ela não dormiu ainda. Até que teve um dia que chegou na 99.
filha. Aquela ovelhinha que ficou é a gente, filha. Mas o bom pastor, que é o nosso amigão, é Jesus, filha. E ele larga as 99 ovelhinhas e ele vai lá buscar a gente, filha. Aí ela, obrigado, Jesus. Os maiores momentos que eu tenho sentido a presença de Jesus é falando de Jesus para minha filha. E sexta-feira, eu estava lá, a gente estava em casa e a Manu já estava naquele momento de... Quem é pai vai saber. Naquele momento de chatice pré-sono, sabe? Chora, quer deitar, quer dormir, mas não quer dormir, não quer deitar. É aquele rolê todo. Você vai saber logo, logo, Léo. Daqui a pouco você vai saber. E aí ela estava lá, não quero deitar, não quero deitar. E aí eu lembro que a Bru deitou com a Manu para fazer ela dormir. E eu fui lá para a varanda de casa e eu fiquei olhando. E eu fiquei falando com Jesus, Jesus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós nessa cidade, por tudo aquilo que a gente conseguiu derramar nessa cidade. E eu estava lá, daqui a pouco, papai, o que está fazendo? Eu falei, filha, era para você estar dormindo, filha. Que isso, menina? Eu falei, filho, o papai está olhando a cidade. O Léo falou que já está chegando uma idade para mim, que eu estou ficando mais velho, que eu estava olhando só o... Sabe quando você fica lá olhando o prédio, o carro andando? Eu gosto de ficar fazendo isso. E aí eu lembro que ela chegou e ela, papai, o que você está fazendo? Eu falei, filho, eu estou conversando com Jesus e vendo aqui. Ela, papai, me pega no colo, eu também quero ver. E aí, meus amigos, comecei a falar, tem uma árvore bem na frente da nossa casa. Eu falei, filha, olha aquela árvore que Jesus fez pra gente. E Jesus é muito bom, né, filho? Jesus é grandão. E ela fala, Jesus é meu amigão. Filha. E aí eu lembro que eu peguei ela no colo na sexta-feira. E eu ainda, Jesus, o que o senhor quer falar no domingo lá? Fala para mim, por favor. E aí eu comecei a cantar uma música com ela. E ela acabou dormindo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, um muro é de fogo que me protegerá.
até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Léo, pode subir. E eu falei, filha, esse é o nosso amigo. Meus amigos, por que eu estou contando isso para vocês? Porque existe uma graça na vida ordinária. Às vezes você está esperando a maior revelação que você vai ouvir na sua vida, sendo que a maior revelação que você pode ter na sua vida é amar Jesus junto com a sua família. Sendo que a melhor revelação e a maior revelação de todas é você ensinar Jesus para os seus filhos. Sendo que a maior revelação é você viver de transformação em transformação. É você viver a sua vida com a sua família, com os seus filhos, amando Jesus. Às vezes a gente quer uma revelação tão nova e tão poderosa, sendo que o básico a gente não faz. Mas a palavra de domingo não trouxe algo novo. Oh, meu amigo. Que em nome de Jesus, no nosso entendimento, esses momentos de domingo, seja para nos reunirmos, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Esse é o verdadeiro sentido de cultuar ao Senhor. É nos reunirmos em família para engrandecer o nome de Jesus. Aleluia.